dias exatos faltando para a realização do Mundial. Já conversamos no primeiro bloco com um arquiteto e um urbanista. Agora, no segundo, a gente tem a oportunidade de conversar com um voluntário, um gaúcho torcedor que esteve lá no Mundial, esteve na África do Sul e pôde presenciar de perto o que acontece de bom, o que acontece ruim. Eu vou ler, porque o sobrenome é complicado, se eu errar, você pode me corrigir. Tá. Damian Stepaker. Exatamente. Correto? Felipe. Correto, Felipe. Tudo bom, Damian? Tudo jóia. Boa noite. Boa noite, boa noite. Vamos começar, como é que foi o processo de seleção, de inscrição, como é que você ficou sabendo para poder participar dessa jornada, digamos assim? Tá certo. Bom, Felipe, na verdade, eu vou contar um pouquinho da história, um pouquinho antes da África do Sul. Claro. Né? Eu venho me inscrevendo em processos seletivos para voluntariado em mega eventos esportivos já faz alguns anos, né? Desde as Olimpíadas de Atenas, né, 2002. E desde então eu venho consultando sites de comitê organizador olímpico, site da FIFA, enfim. E nesta última, na Copa da África, exatamente a mesma coisa, o mesmo procedimento, né, na verdade. Vai lá, faz o cadastro. Me cadastrei no site e participei das etapas, entrevista, inclusive neste processo, uma etapa incluiu uma viagem a São Paulo para ser entrevistado pelo cônsul da África do Sul, né? Então, é um processo longo, que ele demora um ano. Tu te inscreve um ano antes do evento. Fica toda aquela expectativa. Fica toda aquela, exatamente. Aquela ansiedade. E eu fui receber a notícia, né? Eu me inscrevi em julho de 2009. E fui receber a notícia da efetivação, digamos assim, da minha, entre aspas, contratação, né? Eu fui receber a notícia em meados de março, né? 9 meses depois? Exatamente, 8 meses depois. exatamente. E aí eu tive que articular toda a minha vida para poder passar aí 50 dias fora. Antes de saber o que você achou, suas impressões de mal, de bom, de ruim, o que você fazia especificamente lá? O que faz um voluntário? Ok. Temos cerca de 17 funções ou áreas de atuação dos voluntários, né? Uhum. A minha área era como se fosse um gestor de voluntários, né? Fui selecionado para essa área, que é o cara que vai, digamos assim, coordenar as diversas atividades no centro de voluntários. Tá? Então, desde a questão da alimentação, distribuição de alimentação, distribuição de uniformes, inclusive eu vim com uma das camisetas aí do... As fotos aí, ó. Esse, na verdade, eu trouxe um exemplo de aeroporto, né? O aeroporto de Dubai. Para o pessoal dar uma olhadinha num modelo de aeroporto aí. Já dá para ter uma ideia, né? Aí a questão dos vestiários, né? Mas, enfim, meu trabalho era bem suprir algumas carências de outros voluntários, uhum. Né? Por exemplo, nesse momento a gente estava elaborando as credenciais, que é feito pelo time de credenciais mesmo. Credenciais, né? De jogadores? De todos os participantes. De quem está envolvido no... Exatamente, jornalistas, jogadores, autoridades, enfim. Então essa era uma das atividades também. Esse é o meu amigo, até eu gostaria de citá-lo, né? O Renan Wagner. Ele foi comigo, um grande amigo meu já de muitos anos, de colégio. Fizemos essa viagem juntos também, ele foi selecionado também. E aí a questão da distribuição de água, comida, né? Então, era, digamos assim, multitarefas aí dentro do centro de voluntários, né? Claro. A questão de horário de trabalho, controlar realmente a escala de trabalho dos outros voluntários. Sim. Né? Ficava só em uma cidade, ia para mais de uma, como é que era? Eu fiquei em Durban, eu fiquei lotado, digamos assim, em Durban, né? Fiquei os 50 dias ali, os 30 dias da Copa em Durban. O que envolvia essa cidade tinha a sua participação. Exatamente. Claro. Quem é que jogou por lá? Jogou Alemanha, jogou Espanha, Suíça, tava bem, Brasil, Portugal. Tava bem. Tava bem. E tinha como dar uma acompanhada nos jogos? Aquela espiadinha, dava, não dava? Felipe, realmente, dava para acompanhar. Sim. Mas tivemos um pequeno problema, na verdade, no primeiro jogo, que foi Alemanha e Austrália lá. Uhum. Todos os voluntários estavam assistindo os jogos, a FIFA flagrou todos os voluntários. Mundo. Exatamente. E a partir desse momento passou a se utilizar umas pulseiras para identificar quem teria acesso ou não ao estádio. Para limitar um pouco. Porque algumas funções de voluntários, elas têm que ter acesso ao estádio, claro. Que é o serviço ao torcedor, enfim, os tickets, o pessoal dos ingressos e tal. Eu, por sorte, por ter digamos, até uma posição, não destacada, mas uma posição aí de gestão do centro de voluntários, acabei tendo sempre as credenciais. Então, eu consegui assistir, entre aspas, aí, todos os jogos, né? Mas era muito corrido, Felipe, era muito corrido. Brasil e Portugal, então, foi o jogo que eu mais trabalhei. Porque além das funções do dia a dia ali do centro de voluntários, servimos, eu e meu amigo, como intérpretes algumas vezes, né? Para auxiliar torcedores e tudo mais. Isso é dentro do estádio? Isso aqui é o centro de voluntários.
Na verdade, o Centro de Voluntários ele foi erguido numa piscina coberta, numa piscina pública que existe ao lado do estádio do Moses Mabhida, em Durban. Sim. E aqui eu estava distribuindo a alimentação para os voluntários, né, que foi uma das atividades aí. Claro. Uma grande preocupação que a gente tem aqui no Brasil se refere às obras. Ok. A gente sempre, principalmente aqui em Porto Alegre, onde a gente vai poder ter essa oportunidade de acompanhar mais de perto. O que você viu lá que deixou a desejar? O que você viu lá que pode servir de exemplo para que a gente possa fazer aqui e tudo dê certo, que tenha o maior sucesso para a realização de um evento tão grandioso como esse? Na verdade, eu fui surpreendido positivamente em Durban. Né? Acredito que Durban foi uma das melhores sedes. Né? Durban apresentou uma estrutura aí de estradas muito boas, um estádio fantástico, a questão, alguns pontos aí, não de infraestrutura, mas a questão da segurança, inclusive essa foto aí dos policiais, foram talvez os pontos mais críticos lá. Não segurança para nós, voluntários, turistas, enfim, mas a segurança no geral. Os policiais muitos eram contratados, eram temporários, né? A orla marítima de Durban tem uma orla que é conhecida como Gold Mile, né? Uma região turística, né? Muito, muito, muito bem cuidada, com um cuidado, digamos assim, não se podia ter garrafas de vidro, consumir nada com vidro na orla para não ter risco de acidentes, né? As áreas muito bem delimitadas, né? Estradas boas, estádio bom, a estrutura para turismo muito boa, hotéis, pousadas, casas de estudante. Eu, particularmente, fiquei numa casa de estudante. Tem noção qual era a população lá, só para a gente fazer um comparativo, por Durban, exemplo, com Porto Alegre? Tem 3 milhões de habitantes. Maior, portanto. É maior que Porto Alegre. Maior e com mais gente também. Exatamente. Um ponto que eu te comentei já, né? A questão da segurança, tá? Sim. Apesar de eu não ter sofrido não me senti inseguro em nenhum momento, tá? E a questão do transporte lá é muito crítica, né? Isso aí eu acho que foi amplamente... Transporte público. Isso foi amplamente divulgado. Aqui tem um exemplo, né, de como eram as filas para pegar essas vans, né? As famosas vans que se faziam uma série de sinais. Até mesmo para ir para o estádio era complicado. Ou já tinha um transporte alternativo, digamos assim? Eu utilizava o transporte, a van. Eu utilizava essa van. Até não era o transporte recomendado para turistas e etc. Não era recomendado. Mas como eu já estava me sentindo num local em Durban, né? Eu utilizava... Estava em casa. Mas, realmente, o transporte principal é o táxi, né? O transporte principal. Linhas de ônibus. Tinha um ônibus circular no centro, mas nada aí que digamos, suprisse essa carência, né? Legal. O Damian Stepaker foi voluntário na Copa do Mundo da África do Sul no ano passado. Esteve aqui, deixou as impressões dele. Damian, agradeço muito a tua presença aqui com a gente no Diretoria e tomara, né, que tudo dê certo para que a gente possa fazer uma grande Copa do Mundo em 2014, principalmente aqui em Porto Alegre. Tomara, Felipe. Agradeço o convite e também estou torcendo pela Copa aqui. Obrigado, bom fim de semana. Tá bom, obrigado. Valeu. Intervalo, Rafinha, é isso? Então tá, rápido intervalo. Na volta vamos falar ainda sobre essa realização da Copa do Mundo, 1000 dias faltando para o Mundial. E é claro que ainda tem as questões da dupla Grenal para você aqui no Diretoria Futebol Clube. Nós já voltamos.